Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daniel Andrade e aqui nesse vídeo eu vim dar continuidade sobre o tema de análise de componentes principais, PCA, agora utilizando as variáveis discretas. Então, para demonstrar, né, esses cálculos, eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados da análise química de 8 diferentes moedas por Libes, que a gente vem demonstrando aqui nesses cálculos de PCA. Aqui, como forma só para relembrar, né, rapidamente, esse resultado aqui dessa PCA foi obtido pelos cálculos da Jane, que ela fez esse cálculo de PCA utilizando o espectro total do Libes, com 12.288 variáveis. Se vocês, inclusive, não tiverem assistido esses vídeos, assistem antes de ver esses aqui, tá aqui também, né, junto com esses vídeos aqui na playlist, que vocês vão entender melhor sobre essas amostras, como foram feitas as análises e o cálculo, né, esse cálculo da PCA aqui que ela fez. Então, só para relembrar aqui algumas informações, aqui nesse gráfico de scores a gente tem a PC1 contra a PC2, que foram as duas componentes principais que explicam a maior variância desses resultados, e aqui a gente consegue ver, né, a separação de alguns grupos de moedas que foram responsáveis pela informação química que essas amostras possuem. Então, aqui pelo gráfico de loads, aqui, se a gente botar junto com os scores, a gente consegue associar, né, quais as informações químicas, quais os elementos que de fato separaram essas amostras aqui nessa análise exploratória, e a gente consegue ver, por exemplo, algumas linhas de emissões de cobre, de sódio, zinco, ferro, aqui tanto na PC1 como na PC2. E nesse caso aqui, quando a gente fala de variáveis discretas, a gente simplesmente vai sair aqui desse conjunto de dados nesse caso de 2.288 variáveis, e a gente vai selecionar essas variáveis aqui dessas linhas de emissões que a gente observa que teve maior influência e que descreve a maior variância desses dados, e recalcular essa PCA para ver se a gente tem alguma melhora. Então, a gente sai de um conjunto de dados com muitas variáveis, né, e cai drasticamente aqui para um número bem menor, para a gente ver se a gente selecionar, né, essas variáveis vai ter alguma melhora nessa análise. Para isso, a gente vai fazer 3 etapas aqui bem simples. A primeira delas é, de fato, né, selecionar esses analitos, selecionar a linha de emissão elementos e calcular a área e a altura para a gente fazer esses cálculos. Para isso, eu vou utilizar uma rotina aqui no MATLAB. Vocês vão ver. Eu vou falar mais sobre ela um pouco mais à frente. Depois, uma segunda etapa, a gente vai dar a mesma importância para essas variáveis. A gente vai autoescalar esses dados, porque, como a gente está falando de linhas de emissões, elas podem ter diferentes intensidades relativas. Essas análises com certeza estão em diferentes concentrações na amostra, então a gente vai ter diferentes intensidades de emissão, a gente precisa dar a mesma importância para esses analitos, então a gente vai normalizar, né, autoescalar esses dados. E por fim, a gente vai fazer o cálculo da PCA e observar se a gente vai ter alguma diferença com o espectro total e utilizando essas variáveis discretas que a gente vai selecionar. Então, passando aqui para o MATLAB, né, que você já deve conhecer, né, a interface MATLAB, onde a gente vai fazer alguns cálculos. Então, primeiro aqui eu separei que a gente vai fazer a seleção das variáveis, né, dos analitos, depois a gente vai autoescalar esses dados e depois a gente vai fazer o cálculo da PCA. Então, aqui primeiro, a seleção, né, dessas variáveis, eu já fiz esses cálculos, eu selecionei uma linha de cobre, outra de ferro, uma de zinco, uma de. Então, nesse caso, eu selecionei só uma linha de emissão para cada elemento, mas aqui só para forma de demonstração mesmo, mas vocês podem selecionar mais do que uma linha para cada elemento, para melhorar ainda mais, né, essa seleção de variáveis. Então, aqui nesse caso, essa rotina aqui, né, ela vai precisar da matriz original, né, aqui a matriz X, onde a gente tem 2.288 variáveis aqui nas linhas, que são os comprimentos de onda, e aqui nas colunas a gente tem as 8 amostras, certo? Tem que informar qual o analita, aqui nesse caso o cobre, a linha de emissão, aqui é a quarta linha de emissão com maior intensidade relativa. Aqui 11 e 2 são informações em relação a janela espectral, que vai fazer essa seleção
desse sinal. E aqui esse database, que é uma base de dados onde a gente vai informar para a rotina onde está, né, esse sinal, de fato. Então, aqui só para mostrar para vocês rapidamente, quando a gente gera esse cálculo, né, para o caso do cobre, então aqui a gente tem informação, por exemplo, aqui das 8 amostras, né, no eixo X, e aqui no eixo Y a gente consegue ver qual que é a relação sinal-ruído desse sinal de cobre que foi selecionado nas 8 amostras, aqui a área desse sinal e a altura. Vocês podem ver que são informações muito semelhantes, mas é importante, né, a gente calcular essas duas coisas para a gente acompanhar. Aqui são os sinais, né, de fato, que a gente consegue ver. Aqui eles são plotados também. Aqui a gente tem o dado original, que é o sinal de cobre daquela linha de emissão que eu selecionei. E aqui é só um ajuste da base do background aqui, da correção da linha de fundo, né? Então, a gente seleciona esses sinais, gera para a gente tanto a matriz, aqui no caso do cobre, com as 8 amostras aqui nas linhas e aquela relação sinal-ruído, a área e a altura desses sinais em cada uma das amostras. E é essa informação agora que a gente vai utilizar, né, ou da área ou da altura, para calcular essa PCA novamente. Então, aqui nesse caso, eu já calculei, né, como falei para vocês, para esses analíticos. Então, aqui a gente tem matriz de cobre, de ferro, de sódio e de zinco. E depois disso, eu somente agrupei essas informações em uma matriz área e uma matriz altura, que eu chamei aqui. Todas essas informações que eu preciso, né, de cobre, ferro, sódio e zinco nesse caso, que é essa matriz X área e X altura, a partir desses cálculos que eu fiz aqui inicialmente. Bem, então aqui a gente já tem a seleção das variáveis. Agora, o que a gente precisa fazer é autoescalar, né? A gente precisa dar a mesma importância para essas variáveis. Para isso, eu vou utilizar essa rotina aqui, onde a gente vai autoescalar esses dados. Então, eu vou rodar aqui essa rotina. Essa rotina gera para a gente os gráficos, né? Desses dados normalizados. Essa rotina, ela tanto centra na média como autoescala, por isso que aqui, inicialmente, a gente consegue ver esses dados centrados na média. Então, não é o que a gente tem interesse aqui nesse momento, a gente quer os dados autoescalados. Então, se a gente comparar com os dados originais, a gente consegue ver, né, essa diferença. Aqui a gente tem as variáveis, né, a 1, 2, 3 e 4 aqui na ordem alfabética, cobre, ferro, sódio e zinco. E aqui as diferentes cores são as diferentes amostras, né? A gente consegue ver a intensidade de sinal dos dados originais e os dados autoescalados. Aqui a gente tem tanto para a área como a altura, né? Por isso que aparece 2 vezes. E pronto, a gente tem aqui os dados autoescalados. Então, a gente tem aqui a matriz autoescalada da área e a matriz autoescalada da altura. Aqui também gera o centrado na média, né, como eu falei, a partir dessa rotina e algumas outras informações, mas nesse caso a gente vai querer só mesmo aqui os dados autoescalados. E agora, né, a gente vai fazer de fato o cálculo da PCA. Então, para isso, né, só para a gente observar esse cálculo, eu vou fazer só para a altura mesmo, eu não vou calcular para os dois, porque como a gente viu, esses sinais eles são bem parecidos. Então, aqui só para a gente observar como vai ser esse cálculo, eu vou fazer só para a altura. Quando eu faço o cálculo utilizando aqui essa rotina, gera alguns gráficos para a gente, como por exemplo aqui essa figura onde a gente consegue ver as componentes principais, né, desse cálculo, qual é a variância explicada de cada uma delas. Então aqui a gente vê que, por exemplo, a componente principal 1 tem uma variância aí explicada de cerca de 74%, então já explica grande parte desses dados, e aqui a componente de 2, cerca de 19%. Então a gente vê que, assim como lá no cálculo da Jane, onde ela utilizou os espectros inteiros, as duas primeiras componentes principais já explicam uma grande parte desses dados. Então a gente não precisa aqui mais de 2 componentes. E claro, aqui observando os scores e os loadings, né? Aqui nos scores a gente consegue ver as amostras, né, de 1 a 8, aquelas amostras lá, aqui no caso a PC1 contra a PC2, e aqui comparando com os loads, né, 1, 2, 3 e 4, que são os elementos em ordem alfabética, né? Aqui no caso do 1, cobre, ferro, sódio e zinco, e a gente consegue fazer essas comparações. Só para a gente observar de uma forma melhor, eu plotei aqui no PowerPoint esses loadings, né, na forma de gráfico de barras, separando aqui a componente principal 1 e a 2, a gente consegue correlacionar, né, com esses scores que a gente obteve. Então aqui eu também coloquei a fotinha das moedas para a gente fazer
essa comparação, então a gente consegue ver que o perfil, né, dessa PCA foi muito parecido com o cálculo utilizando o espectro total, né, o espectro inteiro, até mesmo essa informação química, né, que está correlacionada aqui com essas separações. Só por forma, né, de comparação, e a gente tem uma melhor visualização dessa diferença, aqui a gente tem ambos os cálculos, né, da PCA utilizando o espectro total, o espectro inteiro, e aqui essas variáveis discretas, né, que nós selecionamos. Então, a gente vê que não basicamente, a gente tem um resultado muito semelhante, né, em análise exploratória aqui. A gente tem, na parte negativa da PC1, as mesmas moedas. Aqui a gente vê, né, em ambos os gráficos de scores. A gente vê aqui que a informação na parte positiva da PC2 é a mesma também para os dados discretos. Então, a gente vê que aqui a gente, nesse caso, não teve uma melhora muito grande, né? A gente, na verdade, tem o mesmo resultado. Então, aqui, só por comparação, se a gente estiver falando de uma análise, de um cálculo de PCA só para essa análise aqui, diretamente utilizando os espectros LIBS, né, com 12.288 variáveis, a gente já tem um resultado muito bom. Então, não necessariamente a gente precisa fazer a seleção dessas variáveis para ter uma melhora. A gente pode diretamente, né, fazer utilizando os espectros totais, que é muito mais simples do que fazer a seleção de variáveis, que vai gastar um pouquinho mais de tempo. Mas, claro, aqui nesse caso a gente não teve diferença, mas tem casos que fazer a seleção de variáveis e recalcular como nós fizemos tem uma melhora muito grande e, de fato, tem uma diferença nessas separações, certo? Bem, pessoal, essas são as informações que eu queria as variáveis discretas. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtem esse vídeo, comenta, fala pra gente o que vocês estão achando desses vídeos sobre PCA. De forma isso motiva a gente para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E obrigado pela